governo ajuda financeiramente uma família aqui com crianças, quanto que o governo dá para cada criança e qual seria a renda mensal da família para que consiga a ajuda desse governo? Então, o governo canadense, ele auxilia bastante para quem tem baixa renda, tá? Então, quando você faz o seu tax return, né, que é o imposto de renda daqui, e se você tem, por exemplo, famílias que ganham menos de $60 mil ano, né, a família, os benefícios são bem grandes, né? Se você tem retorno de impostos que você pagou sobre bens de consumo, serviços, tá? Que é como se fosse no Brasil, né, para fazer um paralelo, como se fosse o ICMS, o ISS que a gente paga na maioria das coisas, eles retornam parte disso, porque eles consideram que você é uma família de baixa renda, né? E aí depende da renda, você consegue até uns $1.000, $1.200 por ano, né, de retorno desses impostos, tá? Outra coisa que tem é quando se você precisar de remédios, né, tem um negócio chamado PharmaCare, que se você tiver baixa renda, você faz um cadastro e você tem subsídio do governo por parte dos remédios que você vai comprar. Independente se você tem isso pela empresa ou não, porque tem muitas empresas que dão isso. Se você não tiver isso, mas se você não tiver, né, se você não tiver na enfermagem, ou no começo às vezes, né, até você entrar na enfermagem, se você tiver com uma baixa renda, eles te ajudam com os remédios, tá? Outra coisa que é o grande benefício aqui para famílias é a questão do Canada Child Benefit, que é o famoso CCB, que é o governo ajuda por filho. Você pode chegar a ganhar uns $200, $300 por mês de auxílio para você ter o seu filho, né, para você cuidar. Aí depende da idade. Até 6 anos de idade é um valor mais alto. Depois de 6 anos de idade, que é a idade escolar, né, começa a escola, ele cai, né? E quando você tem mais de um filho, o valor do segundo filho cai um pouco. Mas eu tenho clientes que às vezes tem 2 filhos, recebem $600, $700 por mês de auxílio por filho. Depende da renda, né? Quanto mais a renda vai subindo. É uma mãe, hein? Porque eles entendem. Isso também ajuda muito as pessoas. Mas eu acho que é porque é tudo baseado na renda, né? Certo. Então, se você tem uma renda mais baixa, né? Ou que é da média para baixo, eles querem tentar te dar a mesma oportunidade, né? Que um pessoal que tem uma renda maior, né? Então, às vezes, renda é questão de fase de vida, né? Tem gente que está com renda baixa porque está estudando, tem gente que está com renda baixa porque está cuidando de alguém. Então, eles ajudam para tentar que você não fique numa situação precária, né? Estão falando como se fosse a Bolsa Família do Brasil. É parecido. Exatamente, é uma boa... Mas eu acho que o valor é bem expressivo, né? Se você vê $700, é 2.800... Não, 700 por duas. O máximo é 400 por criança. Então já seriam uns R$1.200, mais ou menos R$1.000. É um valor bem alto, né, de auxílio. É verdade. Nossa, que interessante. Coisas que, gente, eu não tinha noção. Vamos falar um pouquinho de taxa. O povo sempre me pergunta, vamos falar de BC? Qual seria a taxa que a gente paga, por exemplo, se a gente for comprar comida, a gente paga quanto de taxa aqui para comida, por exemplo? E depois a gente pode falar também o que é descontado no nosso contra-cheque, geralmente. Essa é uma coisa bem interessante, porque no Brasil, né, eu acho que no Brasil o sistema tributário, ele no papel ele é até bem você só que tem muitas ramificações, ele é muito complexo, né? Para você entender quanto você paga de imposto em alguma coisa no Brasil, você tem que ser contador, praticamente tributarista, porque é muita coisa, tem ICMS, tem ISS, tem IPI, tem um monte de coisa, então é bem complexo. No Canadá é mais simples, né? Então, numa província que não tem imposto provincial, você normalmente vai pagar só o GST e HST, que vai ser 5%, de 5% a 13%, depende a 15%, tem uma província que é de 15%. Mas, por exemplo, em BC é 5% de GST, a maioria das coisas você vai ter GST, 5%. Como você falou, por exemplo, comida. Tá. Isso, comida só tem o GST. Você vai no mercado comprar algo para comer, tem 5% só de imposto. É isso. Okay. Se você for comprar alguma coisa que é produto e não é incentivado, não é alimentação, não é perecível, essas coisas,
Normalmente eles têm um PST, em BC eles têm um PST, que é o Provincial Sales Tax, que é de 7%. Então quando você vai comprar, por exemplo, um eletrônico, um carro, sua carga tributária vai ser de 12%. Certo. Tá? E aí, para fazer um paralelo com o Brasil, né, que o Brasil tem uma carga tributária bem alta, só, por exemplo, vai comprar um carro, só de ICMS, você vai gastar aí de 12% a 17% com ICMS quando você vai comprar um carro, por exemplo, né? Então, a carga tributária no Brasil é bem mais pesada, né? Sem contar as outras coisas de substituição tributária e IPI, que podem ser bem caros, né? Uhum. Então, você, como brasileiro e canadense, né? Você está quase canadense já. Eu não peguei minha cidadania porque eu não Você não aplicou? Eu não apliquei, mas eu já poderia há uns 2 anos já. Então, porque são quantos anos agora para a gente ganhar a cidadania? Depois são de PR? 5 anos, são 5 anos, mas conta desde que você consegue contar um período antes do PR. Se você estava estudando, tem umas coisas assim. Isso. Eu também não usei isso não, ganhei minha cidadania bem tarde, porque não faz muita diferença, né? Enfim, o que você tem a dizer para um brasileiro hoje que está lá no Brasil e que quer vir viver no Canadá? Porque eles se preocupam muito em relação aos valores, eles sempre falam, é muito caro, o Canadá é muito caro. Qual dos 2 países você, na sua experiência de contador, você poderia dizer que seria mais caro viver? Olha, se você for pensar nas grandes metrópoles, né, Vancouver, Calgary, Toronto, você vai ter um custo de vida mais alto. Eu diria que você consegue enxergar bem o retorno daquilo que você paga, né? Então, é mais alto, mas você tem um sistema de transporte bem eficiente, você tem limpeza nas ruas, você tem um trânsito organizado. Então mesmo sendo, vou dizer assim, comparável, você vê um retorno grande, como se fosse comparar. Segurança, por exemplo, eu sou de São Paulo, então eu pagava bastante impostos, mas eu não me sentia seguro, o trânsito era uma loucura. Então, assim, mesmo que você compare o valor e você acha que, se eu fizer a conta que dá a mesma coisa que viver no Brasil, você está vivendo muito melhor do que no Brasil, né? Não é só viver ou ser. Agora, se você vai para fora dessas grandes metrópoles, aí é absurda a diferença. Porque tanto a questão de moradia, questão de alimentação, essas coisas, em outras cidades é muito mais barato, as coisas são muito mais baratas. Então, e essa estrutura ainda existe, é uma coisa absurda que é uma coisa que o brasileiro às vezes não tem noção, não sabe, que todas as cidades do Canadá, você pode ir numa cidade de 10 mil habitantes, ela vai ter mercado, ela vai ter estrutura, você vai achar a base que você precisa, ela vai ter hospital, então, por exemplo, eu sou de uma família mais humilde de interior de Minas, a minha mãe, que não tem hospital na cidade dela, tem posto, viajar, né? Tem posto e domingo só fica aberto até meio-dia, algumas coisas assim. Então, se você tem que escolher a hora que você pode ficar doente, então assim, eu acho que a estrutura ela tá em todo o Canadá, e isso vale muito, né? Mas na média eu sinto que eu gasto menos, tá? E ganho mais. Eu me esforço menos para ganhar mais. Então, uma qualidade de vida no começo, a gente deu um passo para trás, porque eu não tinha muitos recursos, não podia sair gastando, tal. Mas depois de uns 2 anos, 3 anos de Canadá, eu me senti que eu estava muito mais evoluído do que eu estava no Brasil. E olha que eu era dono de empresa, tinha funcionários, ganhava bem. Então, obrigada por compartilhar. Eu acho que é uma coisa assim. Depende da situação de vida da pessoa no Brasil, né? Que a gente está falando às vezes da maioria dos brasileiros, né? Se você está no 1% dos brasileiros, aí você pode achar que pode ser ruim para você, mas para a maioria das pessoas, depois de um tempo que você se adapta, eu acho que você vai sentir uma qualidade de vida muito maior. Muito maior. Ai, nossa, que maravilha você falar isso, porque eu sempre falo isso, mas é bom trazer outras pessoas com outra visão. Ele era totalmente estabilizado no Brasil e olha o que ele está mostrando de diferença, né, na vida agora, que depois de 2 anos que tem adaptação, pronto, é só boom, céu ao limite. Eu sempre falo isso para todos.